Estamos chegando num dos dias mais alegres do calendário judaico. E não é por isso, é Tu B'Av. Afinal, o que aconteceu nesse dia tão alegre de Tu B'Av? Existem vários motivos e fatores da importância desse dia. O motivo principal, a própria Gemara nos traz em Masechet Ta'anit. Ela diz o seguinte, está escrito, Lo hayu yamim smechim be'Israel, que Tu B'Av ve'ki Yom Kippur. Não tinha dias mais felizes para o povo judeu, como Tu B'Av, o dia 15 de Av, e como Yom Kippur. Nossos sábios perguntam, afinal, o que era... A Gemara está comparando esse dia com Yom Kippur. E Yom Kippur, a princípio, não é um dia de tanta alegria. Então, qual é a conexão entre esse dia de Tu B'Av e o Yom Kippur? Nossos sábios explicam que Yom Kippur a gente celebra o perdão divino, o perdão do Het HaEgel, do bezerro de ouro. Nesse dia Moisés nos trouxe as luchot, as tábuas da lei, e nós, o povo de Israel, ficou sabendo que finalmente aquele bezerro de ouro, o pecado, foi perdoado pelo Todo-Poderoso. E no dia 15 de Av, um outro pecado, também muito grave, foi perdoado, o pecado dos espiões. Nós sabemos que haviam espiões que Moisés mandou para ver a terra de Israel, e eles acabaram não falando, 10 deles dos 12, não tiveram bons relatos sobre a terra de Israel. A punição sobre esse pecado foi que cada ano, ao longo dos 40 anos que o povo judeu estava no deserto, morriam 15 mil pessoas. No mesmo dia de 9 de Av, que a gente acabou de jejuar alguns dias atrás, as pessoas já esperavam, já sabiam que 15 mil deles, do povo judeu, iam morrer. E todo ano acontecia isso. Aconteceu que no 40º ano, antes de a gente entrar na terra de Israel, bem na entrada da terra de Israel, o povo já estava pronto para perder 15 mil, os últimos 15 mil judeus que tinham que morrer na praga, na maldição do pecado, e já estavam prontos para morrer no dia 9 de Av. E viram que não aconteceu nada. Eles passaram mais um dia e não aconteceu nada. Está escrito que eles até esperavam na cova, já esperando o momento de que um Deus vai retirar a alma deles. Até que chegou no dia 15 de Av, eles tinham certeza, talvez até o dia 15 de Av, eles acharam que talvez erramos no cálculo, talvez algo aconteceu, talvez a lua nova não veio. Quando chegou no dia 15 de Av, Tu B'Av, eles ficaram tendo certeza que não iam mais morrer, que Deus finalmente perdoou pelo pecado dos espiões. Como eles sabiam, um dos sinais era que no dia 15, é um símbolo importante para o povo judeu que a gente perceber, é a lua cheia. Em época de lua cheia, quando a lua está cheia, que simboliza, a lua representa de certa forma o povo judeu. Quando ela está cheia em plenitude, eles entenderam que estava no meio do mês e também que não ia mais acontecer, que Deus perdoou o pecado dos espiões. Perdoando pecados dos espiões, é que nem Yom Kippur, da mesma alegria que Yom Kippur a gente foi perdoado, no dia de Tu B'Av a gente foi perdoado, é uma grande alegria que a gente foi finalmente perdoado pelo Todo-Poderoso e não também matou aqueles últimos 15 mil judeus que deveriam pagar com a vida pelo pecado. Tem outros motivos também, que esse dia também é conhecido o dia, entre aspas, dos namorados. Em Israel, também, em vez de usar os dias que se usam no Brasil, esse dia Tu B'Av virou também em Israel o dia oficial dos namorados. Por quê? Qual é o motivo disso? Tem uma base judaica. A base judaica é que quando nós estávamos no deserto e uma filha herdava do pai terrenos, a primeira geração que entrou em Israel não podia se uma tribo casar com a outra. Somente se casava-se internamente dentro da própria tribo. Por quê? Para evitar que haja mudanças de territórios e valores entre uma tribo e outra, para cada um saber os limites, as limitações de cada tribo, cada terreno, cada fronteira de cada terreno. Mas, no dia 15 de Av, nas outras gerações, foram permitidos o casamento entre tribos. Uma tribo de Judá podia casar com Zevulun, Shimon podia casar com Yosef, com Menashe, Efraim, podiam casar com outro. E quando foi permitido o casamento entre as tribos que não tinham essa lei, no dia Tu B'Av. Outro motivo que traz também, que existe uma história um pouco triste no livro de Shoftim, Juízes, capítulo 19, tem uma história triste de Pilegas Bagivá.
E nessa história, a tribo de Benjamim foi excomungada e cortada do povo de Israel. Eles fizeram algo muito grave, e as 11 tribos, as tribos restantes de Israel, fizeram um juramento. Esse juramento dizia que ninguém vai casar com as filhas de Benjamim. Ficaram cortados do povo de Israel, de certa forma. Excomungados, ninguém casava com a tribo de Benjamim. Então, já a partir de alguns anos, eles viram que talvez a tribo de Benjamim estava em perigo de extinção. Então decidiram, já que eles fizeram um juramento, os sábios decidiram que o juramento só valia para aquela geração que fez o pecado, ou que não desaprovou o que a tribo de Benjamim fez com aquela certa mulher. Mas nas próximas gerações não estava valendo esse juramento que as tribos fizeram, e foi permitido novamente a se unir com a tribo de Benjamim. E quando isso aconteceu, novamente, esse juramento foi desfeito no dia 15 do mês de Av. Então se celebra novamente que a união, o casamento entre o povo de Israel voltou a existir. E está escrito também que logo depois que esse decreto das tribos, essa excomunhão das tribos foram anuladas, esse juramento de excomunhão foi anulado, os filhos de Benjamim saíam para os campos e foram para Shiló e pegaram as meninas lá nos campos, nos vinhedos. Kramim está escrito, nos vinhedos. Então está escrito que, aproveitando isso, todas também as meninas que estavam procurando Shidur, o casamento, para ter uma alma gêmea, para ter o casamento, saíam para o campo vestidas de branco, está escrito, e lá se encontravam, era o lugar de encontro, e saíam de lá muitos casamentos e nesse dia também simbolizando que todas as tribos já podiam se casar juntas, ficou marcado como um dia de grande alegria. Outros motivos também extra, que não tem a ver com namorados, com o dia dos namorados e amor entre relação do povo de Israel e união, diz também que na época do templo, a gente tinha que trazer certas madeiras, tinha que ter no altar, tinham que ter sempre disponível madeiras de cedro, madeiras disponíveis para o altar, para fazer as oferendas. Só que no hemisfério norte está começando a ficar, os dias estão começando a ficar mais frios e mais úmidos. Isso traz, a partir desse dia, no hemisfério norte, começa a trazer mais vermes e bichos dentro da madeira. E a gente sabe que é proibido, a gente não pode trazer oferendas de madeira com vermes ou bichos dentro. Então, até essa data, era a data limite. O dia 15 de Av era o último dia que a gente podia cortar madeiras que iam durar por um ano inteiro para fazer as oferendas no templo. Então, um dia alegre que a gente cortava as madeiras para ter para o nosso templo. Outro motivo também que trazem é um motivo que aconteceu alguns séculos depois, mas não deixa de ser um grande milagre. Na revolta de Beitar, os romanos dizimaram essa cidade e mataram milhares de judeus de lá. Está escrito que jorravam rios de sangue dessa cidade. Não contentes só com isso em vencer, os romanos também não permitiram o enterro desses falecidos, desses nossos lutadores, combatentes falecidos. E no dia 15 de Av, finalmente, foi permitido o enterro dessas combatentes nossos, estavam jogados no campo. Não só isso, aconteceu outro milagre, além que foram permitidos o enterro, quando foram chegar a enterrar esses nossos combatentes, após muito tempo, descobriram também que os corpos deles estavam intactos. Então, por isso, é um milagre em dobro, uma bondade em dobro, que a gente pôde trazer para um Kever Yehudi, um Kever Israel para esses combatentes, e também que eles estavam intactos, mostrando o sinal de Kedushá, de santidade. Por isso, nossos sábios, a propósito, no Birkat Hamazon, fizeram a quarta brachá, chamada de Atov Ve'ametiv. O bom e aquele que faz bondade. O bom, que ele deixou a gente finalmente enterrar os nossos combatentes de Beitar. E a bondade também, que eles estavam inteiros, eles não foram decompostos, e nenhum bicho da selva foi lá e mordeu eles, ou comeu eles, fez deles alimentos, eles ficaram inteiros. Então, são duas bondades que aconteceram também nesse dia. Eu aproveito também, é interessante notar que a gente falou da ligação de Tisha B'Av com Tu B'Av, que logo depois, um dia triste, do 9 de Av, o dia mais triste do calendário, a gente chega para um dos dias mais felizes para o nosso calendário. Bem próximo do outro. Como é que pode ser?
eu percebi, eu vejo uma análise que, de certa forma, o Tu B'Av cai também no 7º dia depois de Tisha B'Av, incluindo o 9º dia, como se fosse os 7 dias de luto. Nesse Tu B'Av é o 7º de luto, como a gente está se levantando do luto. E, de certa forma, alegoricamente falando, o Tu B'Av mostrando a união, montando uma casa judaica, Deus nos mostra o caminho. A nossa casa foi destruída, a Jerusalém foi destruída, a casa de Todo-Poderoso foi destruída. Mas a nossa continuação é o lar judaico. No dia que Tu B'Av, quando você vai montar o seu casamento, sua casa, é muito importante a santidade do lar individual nosso, do Tu B'Av. Quando a gente encontra o Shidur, montar uma casa judaica, fazer um Beit Ne'eman Be'Israel, a gente mantendo a santidade da casa, fazendo o Beit Ne'eman Be'Israel, com certeza a gente vai ter o mérito de voltar para Yerushalayim, e o Todo-Poderoso vai voltar com a Shekhinah para Jerusalém, e Tisha B'Av vai competir com Tu B'Av, num dias mais alegres, como o profeta Jeremias falou, Vakara Alai Moed, o dia de Tisha B'Av vai ser uma festa. E se Deus quiser, entre todos nós, brevemente, 9 de Av e Tu B'Av serão uma grande festa para o povo de Israel. Amém.